Cristo, mas o período helenístico, ele ocorre depois, né, no finalzinho do século IV e durante principalmente o século III, por conta das conquistas de Alexandre o Grande. Né? Seria legal vocês darem uma pesquisadinha quem foi Alexandre o Grande, tá bom? Eu não vou entrar muito nisso. Sim. Ocorreu quando? Principalmente no curso do século III antes de Cristo. Tá? Há 2.400 anos. Isso já é teoria, Cristiano? Já. E durante o período helenístico, depois eu entro um pouquinho nesse ponto, né? Mas durante o período helenístico, 3 grandes escolas filosóficas surgiram. Né? Tá lá no Classroom, tá bom? Na descrição. Então, eu peço que vocês copiem lá. Que são o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo, tá? Não se preocupem, nós vamos falar de cada um deles durante as aulas, tá bom? Eu deixei lá o nome dessas 3 escolas filosóficas no plano de aula. No entanto, eu gostaria para que vocês possam entender essas 3 grandes escolas filosóficas, que são muito importantes também para nós entendermos o que virá depois na filosofia romana, né? Porque essas 3 escolas são a base do pensamento romano. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, na verdade voltar mais ou menos 1000 anos, e falar com vocês sobre uma tradição filosófica chamada Caibelion, né, que vai ser objeto de estudos da nossa próxima aula, principalmente. Tá? Você pode colocar o nome no chat? Era isso que eu pedi. Caibelion. Que é uma tradição filosófica egípcia, né? Lá do século XV a.C. Né? Vou colocar aqui para vocês. Século XV a.C. Portanto, gente, há 3.500 anos atrás. Você vê que eu gosto de coisa velha, né? Estamos lá no Egito Antigo. Olha, bom, como assim? A Letícia está aqui, entrou de novo? Ô, Lucas, eu coloquei lá no plano de aula, tá? Peço para você dar uma olhadinha lá, tá bom? No plano de aula no Classroom. E o Caibelion, gente, é mais ou menos uma tradição filosófica que concebe a vida como se fosse uma viagem, tá? Eu queria que vocês tivessem essa informação muito clara na cabeça de vocês, tá? Então, o que o Caibelion está dizendo para as pessoas? Olha, a vida é como se fosse uma viagem, e para que você possa ter sucesso nessa viagem, para que você não se arrebente todo nela, você precisa se preparar. Então, é mais ou menos o seguinte, olha. Imagine que você viu uma foto na internet de uma praia paradisíaca lá no Oriente, tá? Sabe essas fotos que aparecem para a gente no Windows, quando eles ficam sugerindo antes da gente entrar? Tá? Imagine que você clicou ali do lado e falou, nossa, que praia linda, onde que fica? Aí é um país que você nunca ouviu falar. Né? Vocês acham prudente pegar um avião e ir para lá? Você não sabe o que tem lá? Você não sabe como é que é lá? O clima você não de sabe lá? como é que é lá. Você não sabe nem se você fala a língua de lá. Não é muito prudente, né? Você não sabe o quê. Só uma perguntinha rapidinha. Essa tradição foi criada pelos egípcios? É isso? Exato, exatamente. Então, gente, por mais que pareça interessante, que pareça bonito o lugar, você não pode simplesmente ir para lá sem buscar informação. Sabe? Não dá, é muita imprudência. Você não sabe se lá é violento, né? Você não sabe se as pessoas lá são malucas, se as roupas que você usa não vão ser mal interpretadas lá, se as coisas que você come não serão mal interpretadas lá, né? Se a sua maneira de agir não vai ser mal interpretada lá. Você não pode simplesmente ir para um lugar, você precisa colher informação. E como é que você faz para colher informação? Eu acho que eu entendi o que você falou. Pode falar exatamente sobre isso, Vicari? É isso? Da razão e emoção, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quer dizer. Legal. Vamos progredir um pouquinho para ver se bate. Então, antes de fazer essa viagem, o que seria prudente fazer, gente? Você está com vontade de ir para esse lugar. Você pesquisar sobre esse lugar, a cultura, o clima. Pesquisar sobre. E você pesquisa como?
Como assim? Tipo, através das redes sociais, de Você pode outras perguntar. coisas. Tipo, Até sei lá, mesmo você livros, pode- dependendo. Você pode, sei lá, ter a amizade de alguém, sei lá, que saiba alguma coisa. O que vocês acham que é mais confiável? Ler sobre o lugar na internet ou conversar com alguém que já foi? Acho Conversar com alguém que já foi. conversar com alguém que já Tipo, foi. Não, Porque eu acho já que vai ter um pouco Eu mais acho de. que ler. Eu acho que a gente deveria analisar os dois e, tipo, ver qual que você julgaria entendi. como mais confiável. Tipo- Porque dependendo, por exemplo, porque às vezes vai da pessoa. Tipo, não gostei disso por causa disso. Só que às vezes você gosta. Então você deveria, eu acho que, pesquisar na internet e ouvir a opinião de alguém que já foi pra lá. porque, Pra você tipo formar assim, a sua opinião. Quem já foi pra lá é uma opinião pessoal, a experiência da pessoa. E, tipo, a internet é uma, tipo, Mas a informação internet geral nem sobre o sempre Eu país. acho que a fala. gente poderia É que- pesquisar, tipo, É que a na internet nem internet. sempre fala de tudo, entendeu? Nem sempre tá, tipo, certo se você, sei lá, Eu acho que a gente conviver. poderia pesquisar também, além de cultura do lugar, tipo, a gente poderia pesquisar naqueles sites que as pessoas falam a opinião delas sobre essa tal viagem. Aí a gente ia ver diferentes opiniões sobre aquilo e também ia pesquisar um pouco sobre a cultura. Uhum, Ou conversar até interessante. com alguém, tipo, fisicamente com quem já foi, pesquisar e perguntar para ela como ela achou daquela viagem, essas coisas. Só que aí também seria uma opinião pessoal, né? Só que aí a gente olha todas essas informações e cria a nossa opinião sobre. Entendi. Então vamos ver se nós temos um consenso aqui, gente. Vocês não descartam a pesquisa via leituras, internet, livros, mas vocês acham importante confrontar, comparar com a opinião de quem realmente já foi, é isso? Sim, Sim, acho Sim. inteligente. Eu também achei. Tá? Para formar sua Então, própria opinião. então ficar somente em uma das fontes não é muito bom. Só ficar É bom você ver opinião diferentes Não, é que opiniões. não é É bom bom, você não é bom. analisar diferentes pontos de vistas. Não é Tá. bom, porque tipo, a internet talvez não fale o que, tipo, você acha, ou, entendeu? E aí não é bom ficar só em, entendeu? porque como a Giovana falou, se você somente escutar alguém que foi, pode ser só uma opinião pessoal, né? E aí você pode ficar ali, pô, mas será que ele não gostou porque realmente é ruim ou porque ele não teve uma experiência boa? Então, conversar com mais pessoas e ler materiais e comparar tudo isso e tentar montar uma síntese, eu acho que é o melhor caminho, né? Então, eu acho que, tipo, analisar esses diferentes pontos de vista, acho que seria a melhor ideia, assim. Porque você vê a opinião da pessoa, tipo, o que a internet diz e de outras pessoas também da internet. Aí, com base nesses pontos de vista, você cria a sua opinião. Legal, legal. E ver se Então, realmente vale a pena. sim. Então, gente, aí na teoria é importante marcar esse ponto, tá? Olha, para que nós possamos fazer uma boa pesquisa sobre uma viagem qualquer, é importante estudar a respeito, mas comparar as informações que eu estudei, que eu pesquisei, com o relato de alguém que realmente já foi, que já viveu aquilo. Sim. Então, é muito importante articular, combinar a informação teórica com a informação prática. Eu vou colocar isso no chat, tá? Tipo assim, você pode sei lá, você tá planejando fazer um intercâmbio. Você pode falar com um intercambista, que ele pode ter experiência diferente do que você pesquisou já. Sem dúvida nenhuma. Ô Cristiano, é que eu não sei se você já falou isso, porque às vezes dá uma travada, mas assim, também às vezes muitas pessoas não são as mesmas pessoas. Uau, ninguém sabia disso. Mas enfim, ninguém tem o mesmo gosto. Então, às vezes você vai conversar com um amigo seu que foi pra lá e falou, não gostou, às vezes, tipo, não gostou da comida, achou a comida ruim daquele restaurante, e você acaba perdendo a oportunidade de ir lá para poder experimentar, porque o seu amigo achou ruim. Mas é lá que você vai experimentar e acha bom. Então, Sim. às vezes, não é muito confiável, tal. É verdade. Bia, teve uma viagem que eu fiz de moto. Meu pai busca sempre fazer perguntas, tipo, ele tem uns sites aí meio que eu acho bem idiota, mas ele tem esse site assim que vê coisas de restaurante e ele tem muitos amigos que ele anda de moto, então, tipo, ele tem, assim, as coisas que ele gosta, né, porque eles são bem parecidos, então, tipo, as coisas que os amigos dele gostam
ou que ele gosta seriam meio que parecidos. Sim, Sei lá por que eu exatamente. falei isso, Cristiano, mas eu Ô, queria falar. Cristiano, eu só queria avisar que eu só entrei agora porque a internet aqui de casa caiu e todo mundo caiu. Até minha mãe, ela tava dando aula, no meio da aula ela caiu e demorou muito pra voltar. Desculpa, tá? Tá bom, sentimos a sua falta. Então, gente, teve uma viagem que eu fiz, que eu fui para Chapada Diamantina. E as pessoas me falaram horrores sobre o caminho, né? Falaram que as estradas eram muito ruins, muito esburacadas, que era perigoso. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei, tentei pesquisar, né? Mas não achei muita informação e me preparei. Então, eu procurei viajar só durante o dia, né? Evitei de viajar à noite e tudo mais, escondi dinheiro, escondi coisas de valor, mas se mostrou totalmente falso. As pessoas eram amáveis, era absolutamente seguro e as estradas eram ótimas. Então, é um pouco isso que a Bia falou, né? Às vezes... Depende da experiência. Às vezes as pessoas, sei lá, a pessoa teve um azar, naquele dia tinha, sei lá, um problema na estrada e ela generalizou. Por isso Então, que é bom a gente pesquisar sobre Ou o que às vai vezes ter só é naquele por outro lugar, caminho, coisas né, do tipo. Cristiano? E assim, a gente tem que saber o que vai ocorrer lá naqueles momentos que você for viajar, para ter, tipo, ter uma opinião assim, que vá valer a pena e você conseguir preparar tudo, né? exatamente. Então, realizar essa viagem com Cristiano. prudência. Exatamente. Ou, por exemplo, É o prudente do Aristóteles, né? Perfeito. Sim. Então, articular essas Cristiano. duas informações, gente, a teórica e a prática. Pode falar, Maite? Pois não. assim, você disse que as pessoas disseram que a estrada era ruim e pra você a estrada era ótima. Às vezes as pessoas foram pra outro caminho, né? É verdade. Né? Houve um problema de informação aí, né? Com certeza. Agora, gente, Então, veja. elas não Que pesquisaram e perderam. não acharam esse O outro Waze deu caminho, pau porque e daí elas eles não se perderam. tipo, não se prepararam o suficiente para essa viagem. Elas não viram que tinha um outro caminho que era mais fácil. Exatamente. Agora, vejam, gente. Agora, vamos mudar um pouquinho as coisas, né? A gente está falando aqui de uma viagem hipotética, mas vamos agora imaginar que essa viagem é a vida, tá? Então, somos babyzitos, tá? Novinhos. E aí, vocês estão começando essa viagem, né? Eu tô meio que no meio dela, certo? Tipo, experiente seria nossos pais, nossos avós, quem já fez, vamos dizer, essa viagem. Exatamente. Então, assim, se vocês tiverem que se informar sobre essa viagem, vocês vão perguntar para quem? Para pessoas mais experientes. Para pessoas mais experientes. Exatamente. E que eu considero ter informações confiáveis. Que já foram, né? Que já sabem como que é e tudo mais. Minha vizinha é carioca. E eu vou pra lá, mas eu não sei nada sobre lá. Então eu vou lá, mando o zap e falar: e aí, amiga, como que é? Me fala como tá o clima aí. Apesar que lá sempre tá calor, mas não importa. Cristiano, assim, você também pode perguntar para pessoas que já foram, tipo, que tem o mesmo gosto que você. Tipo, sei lá, você tem um amigo que tem o mesmo gosto que você. Uhum. Seria uma boa opção. Sim. Mas veja, pensando a vida como uma viagem, vamos imaginar, por exemplo, que você não goste de uma matéria na escola, tá? Aí, seria muito importante se você ouvisse uma pessoa que realmente já passou pela escola. Porque, de repente, ela pode olhar para você e falar assim, nossa, eu também não gostava, mas você não sabe o prejuízo que isso me deu depois que eu terminei a escola. Né? Aí você vai ver que é bem importante você, por mais que você não goste, tentar se esforçar ao máximo para conseguir pegar toda a matéria e, tipo, passar de ano, assim, com facilidade, porque isso vai te auxiliar na vida depois da escola. Exatamente. Há 3 anos atrás, eu conversei com uma aluna minha no primeiro ano do ensino médio. Ela não gostava de inglês de jeito nenhum. Aí um dia depois da aula, mais ou menos no meio do ano, assim, mais ou menos nessa época, mas ela estava no primeiro ano do ensino médio. Eu falei para ela assim, Karen, deixa eu te falar uma coisa. Por enquanto você não trabalha, por enquanto você fica o dia inteiro na escola e você tem todo o tempo do mundo para falar inglês. Depois do terceiro médio, sua vida vai virar uma loucura tão grande de trabalho e de faculdade que se você não souber falar inglês, você não vai conseguir mais. Vai ser muito difícil. Então, isso vai te atrapalhar muito. Isso vai fazer uma diferença brutal na sua vida, você falar ou não inglês. Então, cuida disso agora. Mas eu falei para ela de um jeito tão dramático que, apesar de não gostar, ela começou a falar. Ela começou a estudar.
E na formatura ela me agradeceu, falou, professor, você não sabe a diferença que aquela conversa fez na minha vida. Então, assim, eram as palavras não exatamente do professor de filosofia, mas de um mais velho que já esteve no ensino médio, que já fez faculdade, que já Uma trabalha há experiência muitos que já anos. passou, né? De uma experiência que já foi vivida. Moral da Exatamente. história. Sempre escute um filósofo. Mais ou menos isso. Então, gente, vejam só. Se a gente pensar a nossa vida como uma viagem, escutar os mais velhos é muito importante. Mas aí eu pergunto para vocês, qualquer mais velho tem coisas importantes a dizer? Não necessariamente, a gente tem que saber, tipo, quem que você julga como confiável, assim, para você, tipo, pedir conselhos, assim, porque, às vezes, depende da vida da pessoa. Por exemplo, se ela não teve... deixa eu pensar num exemplo. Que a pessoa, sei lá, ela não gostava de português na escola. Só que aí ela se mudou para os Estados Unidos, vamos dizer. E aí ela não precisou muito do português na vida dela. Só que se você, dependendo do tipo de vida que você quer seguir, essa informação não vai ser muito útil, porque você vai precisar, se você quer, por exemplo, morar no Brasil e seguir uma carreira de escritora. Uhum. Então depende da pessoa que você pede essa informação. Então você também tem que comparar diferentes informações para criar a sua opinião sobre o assunto. É que, tipo, também tem coisas. Tem uma youtuber que ela tem 3 filhos e eles nasceram todos lá nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, se chama Flávia Karina, muita gente conhece aqui. Por exemplo, aí você vai pra lá, conhece ela, vira super amiga e não sabe uma palavra. Pra quem que você pergunta? Pra ela ou pra filha mais velha dela? Pra filha mais velha dela, de 5 anos. Pra filha mais velha. Uhum. A menina Mas sabe vejam, melhor que ela. Mas vejam, outra coisa importante também observarmos é o seguinte: será que é importante que esse mais velho também seja um sábio? Isso é uma opinião que, tipo, isso é uma coisa Como que assim? você vai considerar muito na hora que você vai pedir um conselho para ele. Sim. Se você identifica, por exemplo, que essa pessoa ela tem segurança no que diz, ela é confiável, como vocês têm dito, e ela principalmente tem prudência nas coisas, né? Então me parece que é um bom Eu conselheiro, acho que uma boa. se você vê que Sim, é uma pessoa é porque que... também tem as pessoas que são meio, vamos dizer, vida louca, que não tem muita prudência. Aí Vida também. louca não dá. É que eu acho que você primeiro, para você pegar, você pedir informação para ela, você deveria, tipo, será que essa pessoa realmente, ela seguiu uma vida que eu quero seguir? Será que ela se deu bem na vida como eu quero me dar? Aí você vê, essa pessoa, ela seguiu uma vida que eu me espelho nela, eu queria ser assim também. Aí você vai pedir conselho para ela. Cristiano, os a viagem professores dela foi todos boa? têm que ser prudentes? Então, ou a não? viagem dela foi boa? Tipo, pode ter algum professor que não seja tão prudente assim. Ah, E, tipo, tem, a viu, gente, de Zifate? certa forma, a gente se inspira nos professores, né? Assim. Sim. Então, se eles não forem prudentes, se for um professor que a gente admira ou se inspira neles, eles vão ferrar a nossa carreira, né? Cristiano, como a gente iria escrever isso na teoria que eu... É tipo. Olha, deixa eu só organizar um pouquinho e agora eu vou ter que organizar meio que em 3 minutos, tá? Porque eu tenho que já aqui encaminhar a aula que vem também. Mas respondendo a pergunta do Zifate, olha só. O professor, eu acredito que sim, eu acredito que essa seja uma necessidade grande, até porque, como você disse, nós participamos muito ativamente da formação de vocês. Então é muito importante que sejamos bons exemplos, né? Que tenhamos essa prudência. Agora, a nossa formação como professores não necessariamente nos leva a isso, né? Pode acontecer que não tenhamos essa capacidade. Eu queria indicar para vocês um filme, eu vou colocar o trailer, o teaser lá no Classroom. Por quê? Porque o grande sábio ali é um funcionário de um posto de gasolina. Né? Então não necessariamente vai ser o professor, vai ser o intelectual, É o comercial daquele posto de gasolina lá? Não. Que o carinha pergunta, onde eu consigo dinheiro? Aí vai lá naquele lugar lá. Não lembro o nome. Posto Ipiranga. Não é não. Então, É o nome do Posto filme... Ipiranga, sempre passa a propaganda do Posto Ipiranga. O nome do filme é Caminho do Guerreiro Pacífico. E tem um livro também que é muito bonito. Eu aconselho vocês que assistam. Mas assim, seria importante, mas não necessariamente o professor, pode ser uma pessoa simples, pode ser um
funcionário de uma empresa simples, de um trabalho manual. Eu acho que pode ser uma pessoa que, tipo, teve uma. Ela cometeu um erro, e aí com esse erro ela aprendeu muita coisa. Então você vê, tipo, você vai pedir um conselho para ela para não cometer o mesmo erro. Exatamente. Ô, Cristiano, meus pais, eles sempre falam para mim, as coisas que eu tô aprendendo agora, tem coisa que eles não aprenderam. Porque a nossa geração, a cada ano, as pessoas estão descobrindo mais coisas, estão revolucionando, fazendo os bodega lá, os experimentos, descobrindo as vacinas, enfim. E a cada ano a gente vai descobrindo mais. Então, às vezes, a gente pergunta uma coisa para uma pessoa menor do que uma pessoa mais experiente nas coisas. Ai, pera, não fez sentido o que eu falei. É tipo assim, às vezes os professores falam que também aprendem com a gente. Tipo, a gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. Exato. Às vezes alguns professores falam isso. É verdade. Porque tem pessoas que, tipo, diferentes de pontos de vista, são mais sábias em tais aspectos. Então, aí você tem que saber para qual pessoa você vai, tipo, buscar tal informação. Sim, com certeza, com certeza. Gente, olha só, como já está acabando a aula, é o seguinte. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos aprender as 7 leis da vida, do caminho, da viagem da vida, do filósofo Hermes Trismegisto, tá? Que é o filósofo egípcio. Não tem, Lucas, no YouTube tem, tá? E essas 7 leis, se você seguir essas 7 leis, com certeza você vai ter um caminho de vida de muito sucesso, muito seguro e muito próspero. E aí eu coloquei um vídeo para vocês lá no corpo da atividade de hoje, né, para vocês assistirem para a próxima aula, tá? É uma palestra de 40 minutos, mas é bem tranquilo para vocês assistirem, e eu vou colocar também o link desse filme que eu sugeri, porque ele é bem interessante, tá bom? Então, na aula que vem, nós vamos aprender sobre as 7 leis do filósofo Hermes, que é o filósofo egípcio. Tá bom? Cristiano, você poderia, organizar um pouco essas informações que a gente acabou de falar no chat? Porque eu não sei como eu iria escrever na teoria. Tá, consigo sim. Eu coloco lá no plano de aula, tá bom? Tá bom, obrigada. Cristiano, que aula que é essa do número para colocar na Puxa, eu não coloquei. na teoria? Puxa, eu não sei te dizer agora, Zifati. Eu precisaria olhar no plano do segundo Coloca a primeira, né? Coloca a primeira aula. Seria a primeira né? Okay. aula, porque é terceiro bimestre. Renova o bimestre, né? Exato, aula 1 do terceiro bi. Tá bom. Tá bom? Pode sair já, Cristiano? Pode, gente. Obrigado, viu? Cris, Tá bom. Cris, eu não anotei muita coisa. Eu anotei coisas, mas eu anotei o que eu achei mais importante. Não que eu... Tipo, tudo é importante, Tchau, sabe? Cristiano. Eu anotei algumas coisas que eu Tchau, Cris. achei bem legal e algumas coisas que eu achei bem interessante. Tchau, Cristiano. Tchau, gente. Obrigado. Tá bom, Bia. Obrigado. Fica tranquila. Pode, Cristiano, pode, posso Duda, fazer claro. uma pergunta? Claro. Eu queria saber se, tipo, tá bom o que eu escrevi, que eu pensei que eu acho que escrever, que, tipo, eu coloquei que seria essa coisa hipotética da viagem, seria a vida, e aí, tipo, eu coloquei assim, escutar as pessoas mais experientes que tiveram uma boa viagem, entre aspas. Aí, tipo, uma pessoa sábia, prudente, que não necessariamente tem que ser intelectual. Pessoa que, tipo, aprendeu e se tornou sábia com as suas experiências e, tipo, com isso, ela evoluiu muito, sabe? Tipo, ela aprendeu com os erros, basicamente. Sim, perfeito. Tá certo? Perfeito. Tá, obrigada. Exatamente. Tchau, Cristiano. Tchau, Clarinha. Um abraço. Tchau, Cristiano. Tchau, Lua. Obrigado. Até semana que vem. Obrigada, até. Tchau, Cris. Tchau, tchau, Kali. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Gabi. Viu? Então, eu só ia fazer uma pergunta mesmo. Eu coloquei que o período helenístico é importante porque é o período posterior da civilização grega no final do século IV e principalmente no século III. Tá certo isso? Perfeito, perfeito. E eu posso também colocar explicando mais ou menos quais foram as 3 escolas?
Pode, legal. Tá bom, Depois, obrigada. Duda, nós vamos entrar na teoria de cada escola. Nós vamos entender o que é cada uma, o que os filósofos disseram. Mas você pode colocar isso como uma introdução, mas depois a gente vai detalhar tudo. Tá bom, obrigada. Obrigado, tchau. Tchau.